Aqui no J Ideias nós queremos discutir a questão da inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas. É consenso que todas as crianças se beneficiam com essa inclusão, por isso virou lei. As escolas são obrigadas a aceitar crianças especiais e o contrário, não aceitar, é crime. Mas na prática, o que temos visto ainda é uma grande dificuldade dos pais em conseguirem vagas. As escolas alegam que não estão preparadas. Por que não? Que preparo é esse? É o que nós vamos discutir agora, tanto nas escolas públicas como privadas. Conosco, a Márcia Coiro, que é diretora pedagógica da Secretaria de Educação, e o Bruno Avery, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado. Boa tarde, muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero começar conversando com a senhora sobre as escolas públicas do nosso estado, né? Porque depois que a reportagem foi ao ar no sábado, nós recebemos uma explicação da SEC dizendo que havia 1.901 monitores distribuídos em todas as escolas públicas do estado. E aí centenas de ligações aqui na nossa TV das pessoas dizendo onde estão esses monitores. Inclusive tem uma reclamação que nós destacamos aqui, ó. Quero saber onde estão os 1.900 auxiliares de inclusão, se eles existem, quero pelo menos um para mim, pois tenho 6 inclusões em uma turma com 30 alunos. Não aceito uma escola inclusiva que não dê condições de atuação ao professor. Todos têm direito à aprendizagem, mas ao invés de praticar a inclusão de forma coerente, as escolas depositam alunos descabidamente em salas minúsculas. Sou professora, não mágica. O que a senhora tem a responder para essa professora? Bom, primeiro, tem uma referência aí que não está correta, né? Nós temos a orientação da Secretaria de Educação e isso o nosso departamento de planejamento, onde fica organizada todas as demandas. Nós temos para 20 alunos, no máximo 3 alunos incluídos, esta é a regra, esta é a legislação. Então, se algum desvio disso existe, a direção da escola tem que tomar providências. Mas é importante dizer, Cristina, que a política da Secretaria de Educação é eliminar qualquer barreira para o acesso e permanência do nosso aluno com deficiência, e isso fazemos tendo, nesse momento, mais de 50% da nossa rede com professores especializados. Então, cerca de 1.300, até posso te dar o dado correto, 1.339 professores especializados, com especialização em quantas escolas? Em todas as escolas 50% das nossas escolas têm esse tipo de atendimento. As demais têm ainda professores especializados que fazem um sistema de itinerância, fazendo com que o atendimento possa... Né? Porque nós temos muitas reclamações. Ele funciona bem. Talvez nós tenhamos... que as crianças especiais que estão matriculadas nas escolas públicas do estado hoje estão conseguindo realmente aprender? Sim, sim. Dependendo do tipo de dificuldade que a criança tem, o serviço especializado vai dar conta desse trabalho. Além disso, Cristina, é importante dizer, porque fizeram referência ali também à questão das monitorias, nós temos 1.048 salas de recurso, que são também um universo importante para um tipo de atendimento específico. Então, o aluno, no contraturno, ainda recebe esse tipo de atendimento, que é um atendimento especializado. Veja, com uma rede que tem perto de quase 1 milhão de alunos, um pouco mais de 900 mil, talvez nós ainda tenhamos algumas coisas a crescer. Hoje, nós temos, em março de 2016, mais de 22 mil alunos incluídos recebendo esse tipo de atendimento. Bom, eu já quero voltar a conversar com a senhora, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o problema nas escolas particulares, né? Que a grande reclamação, inclusive, dos pais é que é difícil de conseguir vaga. Normalmente dizem, não tem vagas, mas daí aparece vaga para uma outra criança que não é especial. E também a questão da cobrança de uma taxa extra, o que não pode, né? Em relação a vagas, né, a escola privada, ela sempre, antes de existir essa obrigação legal de receber o aluno de inclusão, ela já recebia o aluno de inclusão. Então, o que nós temos, essa orientação do sindicato é que sim, receba o aluno de inclusão, desde que nós tenhamos vaga. Nós temos o limitador legal. Nós temos um parecer do nosso limitador conselho... de alunos por aulas especiais? De alunos especiais. Qual é a limitação? Existe um parecer do nosso Conselho Estadual de Educação que limita em no máximo 3 alunos, desde que seja a mesma causa de inclusão. Se tivermos alunos com diferentes causas de inclusão, esse número cai para 2. Então, o que nós temos que pensar é isso também. Temos um limitador. Porque como é que nós vamos atender em uma sala? Eu vou dar um exemplo. Um aluno que... Por exemplo, temos um deficiente auditivo, um deficiente visual e um aluno que seja... Um cadeirante. O cadeirante até é mais simples, mas que seja um cadeirante. Isso fica difícil. A própria turma acaba não conseguindo
ter um andamento normal. Então, nós temos um limitador legal, Bom, mas a orientação é que sempre que haja vaga, que não esteja preenchido esse número, que receba o aluno. Bom, essa discussão é super importante, né? Porque essa situação aí afeta muitas crianças em todo o estado. Por isso, agora a gente vai para o intervalo e em seguida retomamos esse assunto aqui no estúdio. Bom, a gente segue nesse bloco discutindo a inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas públicas e particulares do estado. Eu quero mostrar aqui mais uma reclamação de um professor. Olha só, trabalho em escola do estado e do município de Alvorada. Não temos sala de reforço, não temos monitor, não temos profissionais especializados, não temos nem banheiros adequados. Eu sou professora de português e nunca tive nenhuma instrução de como trabalhar com crianças e adultos de inclusão. É uma realidade total de exclusão. É uma sensação de nossa parte de total frustração e impotência. O depoimento de mais um professor aí. Como a senhora está vendo, né? Diferente do que a senhora nos falou aqui há pouco. Não é diferente, talvez, Cristina, porque, veja, quando ela fala em sala de reforço, quando a escola identifica um aluno que precisa ser incluído, ela lança isso no censo. Então, obrigatoriamente, e a Secretaria de Educação, além de ser muito cautelosa, é muito sério esse trabalho, nós precisamos ter muita seriedade nisso, porque precisamos dar satisfação também não só à sociedade, mas aos órgãos de controle e ao próprio FNDE. Então, veja, quando no censo fica identificado que há alunos a serem incluídos, de imediato a escola faz um movimento através da diretora, junto com a nossa regional, para que o processo possa ser encaminhado. Qual é a regra geral, assim, tanto para a escola pública ou privada? São quantos monitores por aluno? Ou quantos alunos por monitor? Vai depender do tipo de inclusão, vai depender do tipo de deficiência, vai depender das condições de prestação de serviço da escola. Então, se eu tenho a sala com professores especializados, dependendo do tipo de deficiência do aluno, nós vamos precisar do monitor que vai cuidar da questão da alimentação, se ela for específica, ou as questões de higiene, se for uma situação de mais cuidado. Mas veja, nós temos situações de famílias que preferem, por exemplo, em casos mais severos, da própria mãe ou alguém da família, em horários regulares, vai até a escola e ajuda na higienização, por exemplo, da menina. Nas escolas públicas, nas escolas particulares. Em primeiro lugar, não ficou bem claro, não pode cobrar. Não pode cobrar. Não pode cobrar. A legislação é bem clara. Mas a família pode mandar um enfermeiro, um cuidador, uma babá junto? E isso existe o risco, né? Porque seria uma pessoa estranha a toda uma questão pedagógica que está andando em sala de aula. Mas em muitos casos, sendo algum caso de inclusão mais severo, é até importante que tenha isso. O importante é que esse custo, apesar da lei prever isso, não tem como a escola poder assumir todos esses custos também. Porque esses custos, se for repassado para a escola, ele vai acabar sendo diluído por todos os alunos. E eu acho importante colocar uma questão em relação ao público e ao privado. A escola privada não pode cobrar nenhum valor a mais desse aluno, ao passo que a escola pública, tanto a municipal quanto a estadual, quando tem um aluno de inclusão, ela recebe o repasse em dobro do governo federal. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro é que não adianta incluir não é apenas aceitar um aluno a matrícula, né? É realmente dar condições que aquela criança possa aprender. Exatamente. Porque se isso não acontece, isso não é uma inclusão, né? Pelo contrário, aquela criança vai estar depositada, Cristina, como disse a professora. Exatamente, por isso, Cristina, que o trabalho da Secretaria de Educação no sentido de não só garantir o acesso, mas a permanência desse aluno. Isso é que vai fazer a real diferença. Pois é, mas a pergunta então é isso. Em especialistas, e os professores para um bom atendimento. recebem orientação para... Os professores que trabalham nas salas de recursos, e são 3.339 professores, são professores especializados com pós-educação, com pós-graduação, desculpe, dentro da área de educação especial, e estes estão habilitados a trabalhar nas nossas salas de recursos e também no trabalho... Salas de recursos, são salas que vão atender no contraturno alunos que precisam de atendimento especializado. Com certeza, temos, isso é obrigação, inclusive, de lei. Eu me pergunto, mas assim, o professor de português, o professor de matemática, esses professores... eu posso falar pela rede privada, na própria convenção coletiva que nós temos com os professores, nós temos a obrigação de dar essa assistência e dar esse treinamento para como atender esses alunos. Então, nós estamos preparando na rede privada, os professores, eles são preparados para atender
vários tipos de deficiência. E da mesma forma, as crianças, os coleguinhas desses, são preparados também para receber esses alunos de inclusão? Isso, sem dúvida. As orientações que os docentes recebem, não só pelos professores especializados, mas a própria coordenação pedagógica da escola. E veja, Cristina, eu acho que nós estamos num crescente e é importante discutir isso com a sociedade. Se nós formos para 2010, nós tínhamos um pouco mais de 11 mil alunos incluídos. Hoje, 2016, só na rede pública estadual, nós temos mais de 22 mil alunos incluídos. Isso é um crescimento. Então, veja, tem um outro aspecto aí que é importante. A graduação dos professores, a parte da formação dos professores, também as IES precisam dar conta de incluir dentro dos seus currículos uma forma de atendimento desses professores. Infelizmente, nosso tempo para esse assunto está encerrado, mas eu acho que fica aqui, né, a mensagem de que realmente é um desafio que todos ainda temos que lutar, porque não está bom como está, né? Temos que tomar cuidado, temos que tomar cuidado para que inclusão não vire exclusão. Eu acho que isso é perigoso. Uma ótima forma de definir e fechar esse nosso assunto. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado.